Paz e bem, vamos começar aqui para mais um vídeo sobre as cartas, epístolas de Paulo. Então, nós já temos, né, a carta de Paulo aos Romanos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e esta é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, o objetivo dessa carta também era algumas orientações, né? E Paulo, ele estava assim, inspirado pelo Espírito Santo, enviando essa carta, falando que ele estava prestes a fazer uma visita, ele não pôde fazer essa visita a Corintos, e aí ele estava enviando nessa carta algumas mensagens, né? Ele estava assim, alegre porque tinham recebido notícias de que Coríntios já estava firmado na fé, né, já tinha uma comunidade bem trabalhada em Cristo, vamos dizer assim, né? Então, no capítulo 1, no finalzinho do versículo 24, ele fala: pois na fé já estás firmado. Então, eles já tinham essa boa notícia, né, de que eles estavam avançados na fé, vamos dizer assim, né? Que bom. E aí, no capítulo 4, ele fala da pregação dele, dos sentimentos dele, né? E que nós somos sujeitos, sim, né? Como Paulo, a tribulações no nosso dia a dia. E aí no capítulo 4, no versículo 8, ele fala assim: em tudo somos atribulados, mas não abatidos, postos em apuro, mas não desesperançados, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda a parte, sempre levamos o nosso corpo, a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo. E ele fala essa parte do corpo também, ele fala lá em Coríntios 1, sobre a morada do Espírito Santo no nosso corpo. Por isso, tão importante o nosso cuidado, né, com o nosso corpo, o respeito que nós devemos ter, porque somos a morada de Cristo. Na Eucaristia, quando nós recebemos a Eucaristia, né, somos o sacrário do Cristo. Olha que coisa linda. Então, Paulo, ele está sempre nos lembrando disso, que nós precisamos ter esse cuidado com o nosso corpo, né, que somos a morada de Cristo, do Espírito Santo. Ele manda também uma mensagem no mesmo capítulo 4, tem um título de Esperança para os Apóstolos, né? Então ele percebeu assim um desânimo dessas dificuldades, eles estavam desesperançados, eles estavam tendo problema, como Paulo também estava tendo, ele tinha que ir de um lugar para o outro para estar fugindo dessa perseguição, né? Foi preso algumas vezes, e ele estava se mandando, né, esse recado para os apóstolos também, né? E aí ele dizia assim, no capítulo 4, versículo 16: por isso, não desanimados, não desanimemos, mesmo que o nosso exterior vá se arruinando, o nosso interior, pelo contrário, se renova a cada dia. E essa é uma missão importante, né? Que como que nós nos renovamos a cada dia? Em Cristo, pela Eucaristia, né? É muito bonito essa parte, assim, ele lembrando nós, né, que Jesus morreu por nós, né? Lembrando que o nosso corpo é templo de Jesus. Então ele fala bem, né? Nós estamos vivos, estamos trabalhando,
estamos vivendo pela misericórdia de Deus, literalmente, né? Então, e o nosso encontro com Jesus, a nossa recuperação das nossas forças, está através da Eucaristia, através dos sacramentos que Jesus deixou para nós, né? Então, esse tratado com o nosso corpo, a nossa responsabilidade de levar a evangelização, né? É uma missão deixada para todos. O que é que eu estou fazendo para levar essa missão? O que é que eu estou fazendo para levar esse Jesus a outros lugares? Paulo deu a vida, os discípulos deram a vida deles, e aí, o que a gente pode fazer? Gravar um vídeo, dar uma catequese presencial, e cada um tem que achar um jeito, né? O nosso casamento, ele tem essa função, né? Os casados, a gente vai fazer um vídeo sobre os sacramentos, e essa questão do casamento, né? É uma coisa sagrada, é uma missão que nós temos com a nossa família. Muito bonita, né? E ele fala no capítulo 5 da nossa casa, que é o nosso corpo. Ele fala assim, no capítulo 5, versículo 1, ele já começa dizendo assim: de fato, sabemos que a nossa casa terrena, que é como uma tenda, se for destruída, receberemos uma nova morada em Deus. Casa não feita por mãos humanas. Então, essa morada celeste, né? Uma casa eterna, uma casa nos céus. E aí no versículo 6 ele fala assim: estamos sempre cheios da confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no nosso corpo, somos peregrinos longe do Senhor. Então ele fala essa questão da morada de Jesus em nós, e que nós somos só peregrinos aqui, né? A nossa morada mesmo é a morada celeste. Com efeito, caminhamos pela fé e não pela visão. Estamos, porém, cheios de confiança e preferimos deixar de morar no corpo para ir morar junto do Senhor. E esse é o nosso objetivo aqui, né? O nosso objetivo terreno, aqui na nossa morada terrestre, é sermos o melhor possível para nós e para os nossos irmãos, né? Amar a Deus e a todos, sem exceções, e para um dia a gente possa chegar na morada eterna, né? Então essa mensagem aqui de reconciliação dos ministérios, né? Ele fala do sofrimento que os apóstolos estão passando, e que ele passou, e finaliza assim, falando da alegria, da mudança do comportamento dos habitantes de Corinto, né? E ele fala também, uma parte, tem a coleta 1 e coleta 2 de Jerusalém, que ele fala porque ele está recebendo essa oferta para a evangelização, né? E aí ele fala aqui, no capítulo 9, e que essas ofertas, né, que ele está falando das ofertas, e que essas ofertas sejam bênção sem mesquinhez. Que é bom lembrar: quem semeia pouco, também colherá pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Para falar dessa questão, né, mas ele fala que não é só você doar muito, veja bem. Aí no capítulo 9, aí continuando, no versículo 8, ele fala assim: Deus ama quem dá com alegria. Não é pouco ou muito. Ele, lógico, se você pode dar muito, você dá muito. Qual que é o seu muito? Seu muito é dinheiro? Seu muito é serviço? Né? Ó, gente, desculpa aí, meus cachorros. Tenho 5 só. 5 fêmeas. E aí, Deus está falando aqui
né? Deus é poderoso para tomar transbordante em vós toda a graça, para que tudo que tenhais seja sempre necessário, e ainda tenhais de sobra para empregar em alguma boa obra. Então, amém, né? Que possamos fazer pela evangelização, assim como Paulo, né? E ele fala das experiências místicas, e o livro de Coríntios 2 tem 13 capítulos, né? E ainda assim, ele termina falando que da pregação de Jesus, termina falando que é preciso, né, que nós possamos ser testemunhas de Cristo, somos propagadores da palavra de Cristo, e é isso, tá? Seguimos com os nossos vídeos, não esqueçam de compartilhar com os grupos catequéticos aí, tá? A nossa missão é catequese e família, e seguimos.